Olá, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras às 19h30 e aos domingos a partir das 10 horas da manhã. Parte técnica comigo novamente o Euri, nessa série de gravações que eu estou fazendo durante a viagem para a França e para a Inglaterra. E só dá Euri aqui no estúdio, né? Ainda bem que não tem aquele cara lá feio, Tomás, aqui na gravação. Bom, eu convidei um grande amigo para compartilhar o programa aqui comigo, a aproveitar o conhecimento que ele tem. É um cara muito sério no que faz, eu conheço ele há muitos anos. Rodrigo Betim, que mora em Valinhos, é um grande terapeuta. E aí eu convidei para a gente bater papo aqui e poder contribuir com uma outra temática, um pouco diferente do rol dos temas que eu abordo durante o programa. Embora a gente vá falar também em temas correlacionados. Rodrigo, obrigado por ter vindo, cara. Poxa, Wagner, eu que agradeço a oportunidade que você me deu de estar aqui, né? Na Rádio Mundial, Vibe Mundial, enfim. E ainda mais na sua presença. Né? Poxa vida, eu te ouvi você começou em 99. 1999. Foi a época que eu comecei a te ouvir. Olha só. Falar um pouquinho mais próximo, tá? Do microfone. Quer dizer que você me escuta desde o primeiro ano que eu comecei aqui, 1999? É, de lá pra cá, né? E, inclusive, até você chegou a conhecer o meu cunhado, que é o Sim, Fábio, né? Sim, o Fábio. Que o Fábio ainda fala, você tem que ouvir o Wagner, mas quem é o Wagner? Foi ele que me apresentou, E literalmente. o Fábio ainda né? tá fazendo aqueles quadros lindos. Que Faz ele aqueles pinta. quadros maravilhosos ainda. Que legal. Pessoal, o Rodrigo, ele mora em Valinhos, é terapeuta, trabalha com várias áreas, radiônica, radiestesia, sabe manipular bem a parte de energia dos chakras, é flautista xamânico, inclusive ele trouxe as flautas aqui, e agora no finalzinho do primeiro bloco eu vou pedir para ele fazer um pedacinho para a gente e no outro bloco também. Eu quero aproveitar a presença do Rodrigo aqui e perguntar algumas coisas que vocês perguntariam. Eu vou me colocar no papel de vocês ouvintes, perguntando para ele, para que ele vá discorrendo sobre esses temas, e eu vou pontuando em cima para ficar um bate-papo bem legal e possa enriquecer para vocês todos que estão ouvindo, tá bom? Rodrigo, você trabalha com várias terapias, então você faz isso há muitos anos, você observa muitas coisas a nível energético, espiritual. Então, uma pergunta assim já bem profunda, que interessa para mim, para todo mundo que está ouvindo, e também para você, para qualquer ser humano. O que você tem visto mais nas pessoas que procuram terapia? Qual é o grande problema das pessoas? Emoção presa, autossabotagem mental, condicionamentos, medo. O que você tem visto que prejudica muito as pessoas, que levam a elas até você para poder receber um atendimento? Qual que é o grande problema que deixa as pessoas desequilibradas, na tua visão? Pois bem, Wagner, as pessoas me procuram acreditando que o desequilíbrio muitas vezes é sempre externo, Sim. é sempre de ordem espiritual, em decorrência do que ela está passando. Mas, a bem da verdade, um dos maiores desequilíbrios que vem é de ordem mental. E, às vezes, até de registro de memória em relação a essa vida aqui ainda. Coisas de infância? Coisas de infâncias, ou até... e aí você abre um leque, né, de relações familiares, relações pessoais, relações íntimas e até, pasme, aspectos profissionais. Também? Também, inclusive um dos maiores, hoje em dia, um dos maiores desequilíbrios, onde a pessoa ela se trabalha num lugar e depois ela sai daquele lugar que ela se colocava, nossa, eu vesti a camisa, foi demitida, ela não consegue arrumar outro emprego. E aí ela começa a entrar num sentimento de inferioridade, olha lá, ó, onde ela aprisiona aquele registro e ela acredita que é alguma debanda para ela de energia Acha ruim. que fizeram um trabalho e, na verdade, é ela. Você está no mercado profissional, uma hora pode dar um problema de demissão. E a pessoa fica com o registro preso ali, porque trabalhou um tempo ali, e isso acaba prendendo ela e não abre novas possibilidades para outros trabalhos. Não abre, porque o sentimento que ela aprisionou gera o aspecto de comparação ao novo emprego, às vezes, e coloca ela num sentimento de inferioridade. Porque o que eu fazia antes, talvez, a empresa era melhor, ela era melhor, o que está acontecendo hoje? Pronto, fica preso na lacuna de tempo.
Se eu transferir essa mesma situação para uma situação de relacionamento íntimo, é a mesma coisa, o mesmo gatilho. Tipo, a pessoa presa a um relacionamento anterior, Sim. fica aprisionada, embora ela mesma não perceba, uma coisa inconsciente, e isso pode causar sabotagem no novo relacionamento, né? Não quero arrumar mais ninguém como aquela última pessoa que eu me relacionei. Ela fica tanto nessa vigília que ela repete o padrão vibratório ocasionado daquele sentimento. Ela vai atrair uma pessoa, uma personalidade para ela com roupagens diferentes, mas com características iguais. Logo, acontece o desequilíbrio igual que acontecia no passado com ela. Pô, o relacionamento para mim não dá nada certo. Eu não nasci para dar certo no amor. E quando você lida com uma pessoa com essa problemática, as terapias que você trabalha são bem variadas, né? Provavelmente não deve ser a mesma coisa para todas as pessoas. Não. Você vai vendo a necessidade e observando qual que é a melhor terapêutica. Normalmente uma pessoa assim, presa num registro desse, o que você faria para ajudá-la? Pois bem, Wagner, primeira coisa é o seguinte, esse desequilíbrio ele está relacionado dentro do aspecto de ordem mental, onde você tem o desequilíbrio relacionado às emoções. Ela está presa às emoções. Emoções, eu posso até colocar trevosas. Quando eu comecei a estudar sobre esses fatos, essas faculdades em relação a esses sentidos e sentimentos, quando você traz o esclarecimento para a pessoa que ela tem literalmente aquele despertar, é isso? É isso. Aqui, ó. E agora, o que a gente faz com isso? Porque a lacuna de tempo está presa nisso. Você começa a dar para ela a oportunidade de mudança ocasionada pela mente, presa sobre vigília de um sentimento que ainda perturba. E é onde muitas pessoas acreditam que foi feita alguma magia, alguma simpatia para elas. Mas calma lá, que tem também, tem aos punhados. Logo, essa pessoa, a gente tem... O grande problema de hoje é que a pessoa está na busca do milagre pronto. Sim. Ela quer o fenômeno. Sim, salabim, bim, bim, está resolvido. E não é assim que funciona. Existe um acompanhamento terapêutico, porque, por exemplo, suponhamos que ela está há 10 anos preso nesse sentimento. Claro, que teria que dar... Aqui que a gente chama de salto quântico, né? A gente não vai ficar 10 anos da terapia, porque se fosse para colocar numa balança... E para mudar, literalmente, esse estado que ela se encontra, haveria de ficar por esse período. Sim. Mas quando você traz o esclarecimento para ela, que ela entende o que está acontecendo, e aí você reformula as questões emocionais dela. Eu só sou uma bússola. Eu dou para ela ferramentas, mas eu não me sobressaio e sobreponho sobre a vontade dela. Olha, o norte aponta para cá. Se você quer pegar sul, leste ou oeste, aí é com você. Mas o norte está apontando para cá. Então, quando a gente traz a ideia para ela e traz literalmente a terapêutica para ela, que seria o acompanhamento para poder criar novas fórmulas de pensamento, reformular sentimento e finalizar o que precisa ser finalizado, as coisas começam a tomar outro rumo. Ô Rodrigo, dentre as terapêuticas que você trabalha também com a mesa radiônica. Trabalho. Então, hoje, muita gente está trabalhando com isso, na internet muita gente fala, mas ainda é um tema que a maioria das pessoas não sabe direito. E cada um fala de um jeito. Hoje, a internet abriu tanta informação e, ao mesmo tempo, há uma confusão geral. Cada pessoa diz uma coisa e o público fica meio perdido. Define para a gente aqui o que é uma mesa radiônica, como é que você trabalhou com isso e como é que ela funciona. Tá. Para falar sobre a mesa, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, Wagner. Eu comecei a estudar a radiestesia radiônica na década de 80, era 88. Eu era menino ainda. Olha que depressão. O tempo passa, rapaz. Olha o Euri ali, ó. O tempo passa, cara. E aí, de lá para cá, eu nunca mais parei de estudar sobre a radiestesia radiônica. Quando a gente está trabalhando com radiestesia, a gente está trabalhando com energias de forma. O que são energias? Aí a gente começa a entrar dentro de uma nomenclatura no estudo da técnica da radiestesia. Energia de forma é tudo que existe aqui. Tá? Razão essa que quando você trabalha com a mesa, eu tenho esse acesso, vários amigos também fazem isso, de entrar no campo energético da pessoa e coletar a informação daquilo que ela está em desequilíbrio. Então,
A mesa em si, ela é uma ferramenta, né, para que você possa fazer a leitura do desequilíbrio que aquela pessoa Tá. está, de qual circunstância, é de ordem mental, é de ordem emocional, é de ordem espiritual, em qual escala, em qual vertente. Aí você começa a abrir leque sobre leque de pesquisa na área. Tendo isso, no meu caso, eu dou a terapêutica para a pessoa e o esclarecimento necessário em razão daquilo que ela está passando. Você está passando por esse desequilíbrio ocasionado por isso. Então, por exemplo, olha, o que aconteceu há 15 anos atrás no seu relacionamento íntimo, você estava com... Meu Deus, olha lá, já traz o registro de memória do passado em relação a hoje. E aí traz o esclarecimento e começa a fazer todo o alinhamento com ela, tanto na terapêutica quanto também pela mesa. Agora é o seguinte, a mesa, ela, além de ser uma ferramenta, ela contribui para você também gerar um aspecto de vibração e energia que ajuda na harmonização e também constitui a cura da pessoa. Só que, por um outro lado, a pessoa ela tem que adquirir o conhecimento e o esclarecimento para ela em razão do que está acontecendo. Porque não adianta nada eu fazer uma mesa para a pessoa, deixa eu fazer um equilíbrio aqui, e a pessoa continuar pensando ou agindo de forma errada ou de forma desequilibrada. Então, é aquela história, né? Não adianta nada eu tomar um banho de uma erva para me limpar o campo e minha mente continua pensando as coisas, né? Sim. É a mesma coisa dentro do alinhamento quando a gente vai fazer. Então, a mesa em si, até trouxe a minha aqui, é uma mesa, é um aparelho que você usa literalmente para fazer a leitura. Agora, é o seguinte, como a internet abriu muito, várias culturas adotaram a radiestesia, porque você usa a técnica da radiestesia para fazer esse tipo de leitura, mas não quer dizer que é a radiestesia, mas você usa da técnica para poder ter uma leitura a respeito dos desequilíbrios. Fato é que muitas pessoas usam imagens relacionadas ao que é sagrado para elas. Então coloca imagem de Jesus, imagem de Maria, imagem dos mestres asseccionados e tal. Quando você está trabalhando com essa energia, e aqui a gente entra não é desequilíbrio, mas Wagner, porque é o seguinte, se eu pego uma pessoa, eu vou trabalhar uma energia de uma imagem que não está relacionada ao que ela acredita, então ela fica mais travada ainda. Ela vai ficar na autodefesa. Na autodefesa. Vai funcionar? Não. Não funciona. Então, assim, mais fácil é nessa hora, ao invés de eu fazer uma radiestesia no aspecto emissor daquela imagem, eu falo, naquilo que você acredita e tem fé, isso se coloca sobre a sua vibração. Do resto, você está passando por esse problema aqui que a gente precisa constituir. Tendo constituído isso, você começa a ter esclarecimento e começa a melhorar. Ô Rodrigo, muita gente que trabalha com mesa radiônica acabou confundindo um pouco as coisas e prometendo mais do que aquilo milagre, oferece, né? Tipo um milagre, cura quântica, aí começa aquela viajada na maionese astral, pegando uma terapia que é muito boa, mas exagerando, né, amplificando demais, e as pessoas vão como se fosse uma cura milagrosa, um negócio místico, New Age, e no fundo, qualquer que seja o direcionamento ali, ela vai ter que trabalhar dentro dela, senão não consegue sair do problema, correto? Exatamente correto. Esse curso que a gente tem que ter, né? Esse trajeto que a radiestesia tem que ter. A radiestesia, quando a gente pega a radiestesia, que eles chamam de radiestesia clássica hoje, Wagner, é a radiestesia que os padres, os abades usavam. Sim, sempre usaram. Tanto é que as megas mesquitas e construções católicas, principalmente das igrejas... Mesquita não, catedral mesquita muçulmana. Mesquita muçulmana, me desculpe. Isso. Obrigado por corrigir-me. Dentro das igrejas, que principalmente as góticas, tudo foi usado pela radiestesia. E é ali que surge, então, literalmente, o aspecto também de energias sagradas, de formas sagradas, que são as mandalas e tal, chamadas de rosácea naquela época e período. O fato é que é o seguinte, se a gente for trabalhar nessa energia e a pessoa não trabalhar o estado de desequilíbrio dela, é uma energia que fica solta. Você não vai atingir nada, você está fazendo ali, mas ela não assume, fica vago. E é bom considerar, pessoal, que existem livros de radiestesia escritos por padres, porque tem às vezes alguém que não aprofundou o tempo, fala o que o padre fazia.
Tem livros, Eu tenho inclusive, vários. de padres, principalmente na Europa, e tem também aquela área da rabdomancia com a varinha Isso. para tentar localizar veio de água. Isso. Isso aí não é religião, são métodos, ferramentas usadas por pessoas de várias áreas. Rodrigo, autossabotagem, cara. Cara. Esse é um problema muito grande, né? É o grande problema da humanidade, né? Antes da gente entrar nesse tema, fazendo um adendo do que você falou da rabdomancia, chamado hoje de geobiologia, Tá. as minas, principalmente as minas antigas, de qualquer tipo de minério, pedras preciosas, era achada pela radiestesia. Olha, engraçado isso, né? Legal. Muito legal. Autossabotagem. A autossabotagem hoje é onde a pessoa ela entra nesse curso de se autossabotar, Wagner, em razão de qualquer coisa, principalmente nesse meio que a gente está vivendo hoje em relação às imagens muito atribuídas à internet. Então eu abro aqui o meu Instagram, nossa, tudo é muito bonito, ninguém está passando perrengue, né? Exatamente, o Instagram é o paraíso das pessoas. Não entra cisco nos Exato. olhos de ninguém, Isso. ninguém fica com dor no dedão do pé. Ninguém tem furúnculo no Ninguém Instagram. tem furúnculo, cara. Todo mundo fica... Ninguém tem espinha. Todo mundo é sabe? perfumado, Isso. né? Então, fato é que hoje uma pessoa, quando ela entra num sentimento, eu vou pegar o sentimento de comparação, e ela se coloca, se comparada a uma imagem que não está associada a ela, e ela acredita muito naquilo, Wagner, ela começa a entrar numa autossabotagem de que, como assim? Às vezes eu tenho mais conhecimento do que aquela pessoa está fazendo ou está falando ali. Só que por que as coisas acontecem para ela e não estão acontecendo para mim? Eu estou falando aqui de uma forma um pouco simples e para trazer um pouco sobre esse estado de autossabotagem. Mas a autossabotagem acontece constantemente por aspectos de pensamento, por essas ideologias que a gente entra em razão daquilo que a gente está vendo. E isso coloca a gente num sentimento de inferioridade e a vida não se propaga, ela patina. Fato é que quando a gente entra dentro desse sentimento de autossabotagem, a gente toma uma curva também ali na frente, dentro da auto-obsessão, Wagner. Então, pessoal, em cima do que ele está falando, eu vim fazer uma gravação na rádio e eu escrevi um textinho, eu mesmo aqui, pequenininho, 2 folhas, Rodrigo, que tem a ver com isso que você está falando. Olha, veja, legal. você não sabia, isso foi ontem. Eu estou gravando os programas durante a viagem, né? Antes da viagem, durante no sentido do tá passando enquanto eu estou viajando lá na Inglaterra e na França. O Rodrigo trouxe uma flauta xamânica, queria fazer então uma coisa. Você toca a flauta e eu leio esse pequeno recadinho que serve para qualquer pessoa, para mim também, para vocês, para o Rodrigo, para a companheira dele que está aqui, para o Euri, para qualquer pessoa. E o Rodrigo vai tocando de fundo a flauta até a hora que o Euri fizer um sinal que está em cima da hora do intervalo. Eu te aviso aqui por um sinal. Eu vou ler, vou parar e aí você continua com a flauta um pedacinho. A gente calculou o tempo, falta 5 minutos ali para o intervalo, dá. Então, Dá. Começa agora? Começa agora, já Então, pode vamos lá. tocar a flauta. Eu vou ler e vou ficar quietinho. Você vai fazendo a flauta até o final, o Euri me faz sinal, eu te aviso Vamos lá, aqui. deixa eu mexer um pouco aqui, pronto. Inclusive o Euri viu ontem quando eu estava escrevendo antes da gravação, lembra, Euri? Falou, temos que gravar, Wagner. Tá em cima e eu acabei fazendo o texto pequeno. Então vamos lá. Trabalha pelo bem, sempre. Mesmo que ninguém entenda, persevere na trilha espiritual. Lembre-se, essa jornada é dentro de você. Logo, ninguém de fora conseguirá mensurar o que se passa em seu coração. Aliás, só o alto conhece realmente o que cada ser carrega em si mesmo. Não se lamente pelo que já passou. Extraia a lição que cada situação apresenta e siga em frente. A espiritualidade é a sua força. É dela que você aure as inspirações e os seus melhores impulsos criativos e construtivos.
Bom, pessoal, já estamos aí em cima do horário para o intervalo. Daqui a pouco eu volto aqui com o Rodrigo Betim para a gente continuar esse bate-papo bem interessante. E no finalzinho ele faz outra peça de flauta aqui para a gente. Euri, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta, tá, pessoal? Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu estou aqui batendo um papo com meu amigo Rodrigo Betim, a companheira dele está aqui assistindo também. O Rodrigo mora em Valinhos, lá perto de Campinas. Euri está aqui comigo hoje na parte técnica. Espero que vocês tenham gostado da flauta xamânica. O Rodrigo, lá no meu grupo de estudos do IPPB, que é o grupo lá de 100 pessoas fechado, né, já estão há vários anos, às vezes ele vai lá e eu peço ele para tocar no final, a gente faz um relaxamento, uma prática guiada com ele fazendo o som de fundo. Rodrigo, antes que a gente esqueça, deixa contatos caso algum ouvinte se interesse pelas terapias que você trabalha ou precise. Quais são os contatos que o pessoal pode entrar ver teu trabalho? Bom, eu tenho meu WhatsApp. Deixa aí o número, pode deixar. É o 19 991 70 0809. Vamos lá, repete. 19, porque é Valinhos. Tá. 991 70 0809. Tá. Instagram, Rodrigo Betim Oficial. Tá, @ Rodrigo Betim Oficial, tá fácil. É isso daí. E eu tenho um canal no YouTube. Qual que é o endereço? Canal Rodrigo Betim. Tem a palavra canal, Rodrigo Betim. Canal Rodrigo Betim. É isso. Tudo junto, né? Tudo junto. Então, gente, os contatos aí do YouTube, WhatsApp e Instagram, caso vocês se interessem em conhecer o trabalho do Rodrigo, ou precise também, é um terapeuta muito sério, muito bom. Rodrigo, continuando aqui na lista de perguntas que eu selecionei, autoobsessão, cara, porque as pessoas, elas temem muito assédios espirituais vindo de fora, de presenças negativas extrafísicas. Porém, o que a gente sabe? A pessoa dentro dela tem algum gatilho, alguma coisa que abre uma sintonia ruim, que atrai as presenças espirituais para explorarem o que elas acham na pessoa. Porque eu falo muito isso no programa. As pessoas imaginam que tira lá o cara que está junto com ela, que vai melhorar. Só que ela continua mantendo o padrão anterior, que mantinha a entidade presa a ela, vem uma outra igual. Então, na verdade, mesmo as obsessões que se originam fora, tem como causa a auto-obsessão que acalenta a pessoa e que abre a brecha, que se não tivesse aquilo, a entidade de fora não teria acesso. O que você acha disso? Nossa, é profundo esse tema. Isso está tão cristalizado dentro da pessoa, Wagner, que ela tem dificuldade do novo. Ela tem dificuldade de abrir, literalmente, um pensamento para algo novo. Para que as coisas possam ser reformuladas dentro dela, para que as coisas possam adquirir, literalmente, equilíbrio e harmonia. Agora é o seguinte, né?
as pessoas muitas vezes elas estão tão preocupadas, é aquilo que você falou, tão preocupada com o problema de fora, que ela esquece que o problema é dentro. Porque o ataque espiritual, a gente sabe que ele vem por simpatia energética. É semelhança, né? É semelhança. Sintonia. E a pessoa não se liga nisso. Então, sempre eu procuro fora, o que na verdade eu preciso fazer uma reforma íntima dentro, né, Wagner? E reforma íntima é quando a gente vai fazer, a gente tem que deixar o ego e a vaidade lá no dedão do pé. Porque se for para falar na minha razão e na minha verdade, nada muda, continua do mesmo jeito, Sim, Wagner. sim. Agora, Wagner, dentro desse processo que você está me perguntando, eu vou narrar uma questão muito rápida. Eu atendi uma mulher que, no primeiro momento, ela estava com um desequilíbrio muito grande e tal, de auto-obsessão, que pode originalizar de vidas passadas e dessa vida aqui. Porém, vidas passadas, Wagner, para mim não muito. Eu fico mais dessa vida aqui. Fato foi que ela tinha um entrave com a mãe dela e ela não se resolveu nesse entrave. A mãe morre. E ela fica presa nesse sentimento de amor e ódio. Tá. Era noite de lua cheia, maravilhosa. E aí essa mulher, ela começou a participar do grupo de estudo que eu tenho. Ela sumiu. Aí eu escrevi para ela, viu? É a segunda semana, tá tudo bem, tá acontecendo. É noite de lua cheia, eu não fico muito bem. Olha lá, Wagner, o gatilho. Por que você não fica muito bem? Porque a minha mãe morreu na noite de lua cheia e provavelmente essa lua me traz um problema muito sério e tal. São gatilhos. Não que a lua é responsável por esse sentimento. Porém, dentro dela, o problema era a lua. A tal ponto que ela se enclausurava dentro de casa, Wagner, para ela não poder sentir algo natural que é nosso. Né? Seria a lua, no caso, né? Poder vivenciar, experienciar a lua e tal. Então, cara, chegou um ponto que a pessoa ela entra num desequilíbrio de auto-obsessão, Wagner, por simpatias ou simulações dela, onde ela gera característica de desequilíbrio. E isso daí, cara, isso só vai ter fim quando ela tiver um despertar. Agora, como é que ela pode ter o despertar se uma pessoa está sempre na razão, Wagner? Ou, por exemplo, uma pessoa que ela sabe de tudo tem que ser do jeito dela, o mundo tem que girar para ela. Como é que a gente tira ela de uma auto-obsessão? Porque de todas as formas que eu atendi uma pessoa dentro dessas características que eu estou narrando, e era uma pessoa muito estudada. Só que ele deu um salto quântico na vida. Ele foi aprender aqui a física quântica e esqueceu de aprender o A, E, ou U aqui. Então, o que ele tinha? Ele tinha uma universidade, mas ele não tinha a base, a informação, a estrutura. Aonde pegou ele? Lá embaixo. Aonde ele não tem o conhecimento. Então, de todo o conhecimento que ele tinha, estava acontecendo desequilíbrio e a gente não tinha como ajudar, porque falava, está acontecendo aqui. Não, vocês estão enganados, não pode ser. Ego, vaidade, razão. Então, dentro dessa constituição de auto-sabotagem, que leva também dentro da auto-obsessão, é onde a pessoa cria simpatia e simulações energéticas que vibram dentro do aspecto que ela quer. Rodrigo, puxando isso para dentro de estudos espirituais, tá? Você conhece muita gente, eu trabalho com isso há anos, conheço muita gente, e aqui não vai nada em relação a pessoa A ou B, é no sentido geral. Rodrigo, é um tipo de auto-obsessão quando a pessoa se encapsula dentro dela mesma, achando que tem uma missão especial na vida e que os outros não estão à altura dela, ou que ela é iluminada espiritualmente, que os outros não são, ou que ela julga todo mundo a partir disso que ela acha ser o certo dentro da suposta iluminação, e ela fica presa num looping. Como ajudar uma pessoa dessa, você chegar e falar assim, escuta, você não é mestre de nada, você é um espírito encarnado que mal conhece a si mesmo, você não tem como ser mestre de ninguém. Você pode passar conteúdo, mas você não é mestre, você não dominou nem a você mesmo. Como você ajudar uma pessoa que entrou nisto e que não escuta ninguém, que acha que está altamente iluminada e está auto-obsidiada, né? Nem obsessão de fora, é ela mesma. Então, por exemplo, a pessoa dizendo, olha, eu sou da luz, eu sou super médium, eu tenho contato com seres extraterrestres lá das galáxias mais altas.
como que você põe a pessoa com o pé no chão, percebendo que ela tem um monte de coisas a aprender aqui na vida humana com todo mundo? É uma pergunta É difícil, eu sei. difícil, né? Wagner, eu não nasci para viver nesse mundo, viu? Essa é o pior das auto-obsessão. Quando a pessoa ela se intitula de um poderio tão grande, né, Wagner, que ela esquece da capacidade humana. A pessoa ela perdeu a capacidade de entender que nós estamos em espírito, no progresso do espírito e no despertar da consciência, passando por aquilo que a gente tem que passar. Conhecimento a gente adquire através do estudo, mas consciência a gente adquire através da vida. Uma pessoa que se encapsula da forma como você está falando, Wagner, é uma pessoa que ela está gerando aspectos de vida que não correspondem à realidade dela. Logo ali na frente, ela começa a entrar num processo de desequilíbrio, até de esquizofrenia, Wagner, onde a pessoa pode chegar até em desequilíbrio de esquizofrenia clínica. Razão essa dos estudos, que já falamos sobre isso também, do Dr. José Lacerda de Azevedo. Da apometria. Da apometria, chefe da ala de psiquiatria, né, do Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul, aonde ele constatava que o desequilíbrio maior de esquizofrenia, principalmente clínica, era relacionado a ataques espirituais e auto-obsessão. Então, uma pessoa desse porte é uma pessoa que ela cria uma realidade diferente da realidade de vida dela. Logo, a vida, por mais que a gente tente ajudar essa pessoa, o esclarecimento para ela sempre está à frente. Logo, se você traz ela dentro da realidade, ela vai para a razão dela. Se você tira ela da razão dela, vem para o vitimismo espiritual, a iluminação superior para ela. A vida própria que ela está criando vai ensinar para ela, só que ela fica desconfigurada, descompassada do aspecto normal que é a vida. É difícil esse caso. E pior que uma pessoa dessas tiver acesso à internet, YouTube, e começar a jogar conteúdo, vai ter muitos seguidores seguindo a distorção dela, achando que estão também no caminho da iluminação. Então, Wagner, porque é o normal. E hoje está lotado disso. Então, por isso que eu estou falando nisso, que eu espero que os ouvintes do programa entendam qual é a intenção, que é sempre de alerta, de filtrar. Tem muita gente boa trabalhando, mas tem muita coisa complicada que precisa ser falado até como forma de alerta consciencial. Então, Wagner, mas dentro desse assunto e desse contexto é o seguinte, a pessoa muitas vezes ela sempre está nas entrelinhas das coisas iluminadas, das coisas da ultra íntima galáxia existente, sei lá da onde, e ela esquece que a gente está como humano aqui, cara. A gente tem boleto para pagar, você mesmo sempre está falando isso. O boleto é o grande obsessor, né, cara? O que pessoal, obsessor, mas do que é isso? O pessoal tem medo de espírito, eu tenho medo de boleto, cara. Que medo de espírito, são só pessoas do lado. Agora o boleto é terrível, então, cara. Aí uma pessoa dessa, dentro da capacidade que ela tem de persuasão e de levar a forma de entender da vida, tudo iluminado, tudo bonito, tudo não sei o quê, tira as pessoas de uma característica racional do que é aqui. E ela esquece de falar para a pessoa que aquela pessoa tem a capacidade de aflorar as suas percepções e construir as suas faculdades de chegar ao estado de iluminação. Agora, remete ela no aspecto de se entender naquilo que precisa. É o grande despertar que a gente sempre está buscando. Agora, quando a gente coloca e exterioriza isso de uma forma lá, a gente só fica lá e esquece daqui. Então aquilo ali vira o quê para mim? Uma muleta. Eu só fico naquela muleta lá, eu sou isso, eu sou assim. Mas e aqui na vida, aqui você tá brigando com a mãe por causa de mistura? É uma bolha que a pessoa cria, consciencial, e aqui por baixo, relacionamentos e outras coisas, não acerta nada e só fica dentro desse looping. Espiritual. É uma pessoa iluminada, é uma pessoa não sei o quê, que, nossa, eu não tenho cacife para chegar perto dessas pessoas. Mas tá brigando com a mãe por causa de mistura, tá discutindo com o vizinho, entendeu? Deixa o cachorro preso dentro do quarto, só tira a foto e não leva o cachorro para passear, mas paga de bonito. Sim, então na verdade, é a aparência, a pseudo-iluminação. Que a gente falou Por ali isso atrás. que eu estou falando aqui, gente, porque muitas pessoas, às vezes, entram nessa vibe, não é nem maldade, é uma auto-obsessão. É uma auto-obsessão, e acaba arrastando seguidores que acabam confiando numa condição dessa
e a pessoa está precisando, na verdade, de De ajuda ajuda. para colocar o pé no chão, equilibrar aqui. O lance todo é equilíbrio, não é muito para o lado de lá, nem muito para o lado de cá. É o É equilíbrio, né? aqui, é o equilíbrio, é o intermediário. Isso. É aqui. Ô, Rodrigo, como é que é o lance da energia das casas, que você também Cara, trabalha muito com radiestesia radiônica? Isso. Fala um pouco sobre isso. Falo, Wagner, eu comecei na radiestesia há muito tempo e o estudo da casa, quando eu aprendi radiestesia, eu aprendi dentro do contexto mais técnico. Então eu ia pesquisar, a gente tem energias de forma. O que é energia de forma? Tudo que constitui o ambiente. Então, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma casa linda, Wagner, mas não é harmônica, ela não consegue conviver dentro da própria casa. E aí quando você chega na casa dela, possa ser que a arquitetura esteja errada, que gerando aspectos de energia diferente daquilo Tá. que ela queria. Ou a parte decorativa da casa, onde ela coloca. Se você pegar uma parede, só a parede em branco, mais nada, você tem ali a parede na vibração dela. O que usou ali? Concreto, tijolo, ferro. Beleza. Tá vibrando ali. Coloquei um prego, mudou a energia daquela parede. Tem um prego ali. Coloquei um quadro. Qual é o formato? É retangular, é quadrado, é triângulo? O que é? Vai ser a moldura de qual forma? Legal, mudou. Já é sobreposição de energia, Qual vai ser o que a gente vai ter dentro desse quadro? É uma paisagem, são figuras aleatórias, multicoloridas, o que vai ser? Está mudando, então você tem sobreposição de energia, que constitui a ambiência onde você vive. Então, a casa, quando você pega o desequilíbrio da casa, muito está relacionado pela arquitetura e às vezes até pela parte decorativa. Fora isso, nós temos o estudo da geobiologia, que agora começou a tomar uma vertente da geobiologia espiritual. Quando a gente pega o estudo da geobiologia, a geobiologia é o solo, a consistência do solo, a composição do solo. O solo é formado pelo quê? Passa água debaixo dele, ele tem mineral. Quais são os tipos de minerais? As rochas, no caso, não é? É solo insalubre? É elétrico? O que é? Nós não sabe, construímos lá e estamos morando. E essas vibrações, que é densa, ela sobe. Como a gente está morando em cima, muda tudo o aspecto da casa. Logo eu morava na casa alugada ali e não estava sentindo o que eu estou sentindo aqui. O que eu estou sentindo aqui? A gente vai levar para o lado espiritual. E não é. Às vezes é a energia do solo de geobiologia. Às vezes é a energia da casa, às vezes é a energia do que a pessoa colocou dentro da casa. E às vezes, Wagner, é aí que eu comecei a ir para o caminho espiritual. Que você pega, não é nada disso daí e tem lá uns trevosos dentro da casa da pessoa. Mas por entidades indução, estranhas. por intenção que a pessoa colocou lá, Tá. ou por formas de pensamento, repetição de padrão vibratório, que cria essas entidades e fica fazendo parte do meio. Aí não adianta eu fazer radiestesia nem tratamento de geobiologia. Então, para cada causa, existe um remédio. Então, por exemplo, eu estou tendo desequilíbrio de geobiologia. Tem um rio que passa debaixo da minha casa, ionização positiva sobe, tem a criança... Tratei uma casa em Valinhos esses dias, de uma criança de 8 anos que não ia mais na escolinha. Um médico chegou para a mãe e falou assim, olha... Tudo que a gente tinha que fazer clinicamente, a gente fez e não está constando nada. Procura alguém que trabalha com essa coisa de energia, tal, e veja a sua casa, o que tem. Ela contratou uma menina que jogou no Google, a primeira que ela viu, não sabe de nada disso, contratou uma menina. E a menina foi lá, pegou o pêndulo, começou a rodar. Olha, tá limpa a sua casa, tá linda, maravilhosa. Gastou um dinheirão. A menina continuou doente. Aí ela ficou sabendo de mim, do meu canal do YouTube, que tenho várias casas que eu entro lá, Wagner, eu faço umas filmagens, né? Até onde me permitem. E aí, ela viu meu vídeo e me chamou. Pô, você não pode vir na minha casa? Eu fui. Cheguei lá, tinha um veio de água. Mas água não é bom? Não, água é bom. Agora, água passando debaixo da casa não é bom, tira a vida. Tira a vida. E aí eu encontrei, tá? O veio de água passava debaixo da cama da menina. Falei, olha, nós temos duas situações. Ou tira a cama desse lugar e coloca para o lado de cá, e não é aleatório, é a leitura. Ou a gente transforma a sua brinquedoteca no local, o que é o quarto, e o quarto da criança transforma em brinquedoteca. Eu falei, então mudamos. Eu falei, daqui uns 20 dias você entra em contato comigo. No 8º dia ela entrou em contato comigo. Minha filha passou a coriza dela, tá comendo que nem um dragão, tá indo para a escola, tá super ativa, se curou, fechou. Então a gente chama isso de energias telúricas provenientes do solo, que demanda essas
essas vibrações. Como a pessoa não entende dessas energias, ela acredita que é uma energia espiritual. Vai lá e trata como espiritual. Está tampando o sol com a peneira. Não adianta. Ah, mas melhorou. Claro, Wagner, se eu fizer um tratamento espiritual numa casa e a energia é de telurismo, não vou resolver o problema do telurismo. Porém, eu vou magnetizar e vou trabalhar todo o aspecto de energia que está na casa. A gente vai se sentir bem, não é? Por um outro lado, a usina geradora daquele desequilíbrio continua surgindo. Logo, a pessoa continua adoecendo. Então, precisa fazer o tratamento daquela energia e não o tratamento espiritual. Fato foi que quando eu fui nessa outra casa, o tratamento não era de geobiologia e tinha um cara tomando conta da porta da sala e o outro tomando conta da porta da cozinha. Extrafísico. Tinha duas entidades. Aí o problema lá. era extrafísico mesmo, não era... Não, aí não tinha nenhuma. Por conta do quê? Intenção da irmã que sobrepunha a informação na outra. São duas irmãs. Uma queria ser mais do que a outra e um dia você vai depender de mim. Dentro da casa dela, falando tudo arrogância. Chegou um dia, calma, a irmã começa a declinar. Precisa da ajuda dela. Mora na minha casa. Eu saio para você morar. Foi morar... A corda arrebentou em quem? No marido. E arrebentou numa filha pequena. O marido doente, a filha pequena, fiz o tratamento na casa, cheguei para ela e falei, olha, tinha duas entidades aqui, e eu não falo muito, viu? Porque a pessoa, o ser humano, principalmente quando a gente vai fazer tratamento de apometria, você fala assim, olha, você tinha... se eu chegar e falar assim, você tinha uns 15 mago negro, tinha tantos trevosos, a pessoa fala, nossa, o Rodrigo fez um tratamento em mim, você acredita que eu tinha mago negro? Ó? Ela fica presa no... E logo ela fica na sintonia, ela fica presa no problema e fica presa naquela sintonia, se sintoniza de novo. De todo o tratamento que a gente fez, logo não tratou nada, porque ela fica naquela vibração. Problema estourando no pai e na filha, fiz o tratamento de ordem espiritual, não tem os desequilíbrios de ter energia telúrica, mas não associado ao desequilíbrio que ela estava passando. E isso pode acontecer também em prédio, porque normalmente tudo que eu escuto falar é sobre casa, veio de água que passa embaixo. E a questão de um prédio? Um morador de baixo afeta o de cima e vice-versa? O vizinho afeta? Como é que é isso? Então vamos lá. Eu moro no apartamento. Energia telúrica vindo do solo, não importa quantos andares. Eu moro no 11º andar, no último andar. Energia telúrica, 2.000 metros para cima, 2.000 metros para baixo. Então ela interpassa por esses... Sim, pela estrutura. Pela estrutura. Eu tenho que resolver o problema lá no solo. Agora, meu condomínio não quer. Então eu resolvo o problema só meu. Se eu moro no primeiro andar, eu vou resolver o problema de todo mundo desse desequilíbrio. Sim. Agora, se eu moro no último andar, eu vou resolver o problema só meu. Fico blindado e o restante embaixo fica com esses efeitos aí. Mas é muito difícil. Tá. E na casa, por exemplo, você falou dos quadros. Uma pessoa botar um quadro que representa ideias melhores. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, um bandista colocou um quadro de Iemanjá. O budista colocou um quadro do Buda. O cristão colocou um quadro do Francisco de Assis. É diferente você colocar uma natureza morta, por exemplo, não dá ideia de vida, ou colocar uma paisagem totalmente artificial que remonta muito ao mundo moderno, do qual a pessoa já está saturada. Então, um quadro de uma divindade que a pessoa goste, ou alguma coisa assim mais alegre, tem o potencial de melhorar a pessoa quando ela olha, lembrar de uma ideia melhor ao olhar para aquele quadro? É o acesso, é a minha verdade naquilo que eu acredito e demanda a minha fé. Logo, se eu olho para aquilo e me associa à minha fé, não dizia o grande mestre, a fé remove montanhas? Então, nessa hora aí de todo o problema que eu tenho dentro de casa, cadê? Então, por isso que está associado muitas imagens. Né? Então, às vezes você vai fazer uma leitura numa casa e os quadros que estão lá estão com uma energia parada, morta, não remonta à vida ou a pensar em algo além, né? Dentro da radiestesia, você tem a energia de forma. Então, assim, fora a figura que está no quadro, você tem a moldura. Qual é o formato? Então, a energia daquele quadro lá. Por exemplo, tirei a intenção que ele representa para mim. Eu tirei a representação daquele quadro, daquela divindade. Na radiestesia, você tem a energia que demanda daquela vibração sem a intenção. Só da representação, só do formato, das cores, você tem essa energia. Entende? Então, você tem ali essa energia, agora você tem a energia que te representa.
Então, por exemplo, tem gente que coloca um quadro na parede acreditando que aquele quadro vai purificar toda a casa, mas ela só passa por ele e aquela coisa não vibra o sentimento nela. Não tem ressonância. Não tem ressonância. Agora, a pessoa que coloca aquilo na parede, mas tem a ressonância, aí gera um aspecto de energia. Isso acaba mudando, né? Muda tudo. Euri, quanto tempo aí? 2 minutos. Puxa Tá vendo? vida. Ali, olha quem chegou ali. O Tomás, Foi cara. ele! Tá vendo? Ele chegou. Aí. Euri, eu acho que quando o Tomás chega, o relógio fica com medo e acelera automaticamente. É um mestre do Euri. O Tomás chegou. Tá vendo lá, Rodrigo? Eu tô vendo. Você tá sendo tô de prova. testemunha Tô de que prova. eles adiantaram o relógio, tá vendo? Bom, Rodrigo, a gente já vai também em cima da... Passa rápido quando a Passa gente tá rápido. aqui, A gente né? ia falar da flauta. Nem dá para fazer isso agora, porque eles já adiantaram o relógio. Não dá. Deixa novamente seus contatos, por favor. Deixo sim. Meu WhatsApp para atendimento terapêutico, ou de geobiologia, radiestesia, é 19 991 70 0809. O meu contato Instagram é Rodrigo Betim, com M de Maria no final, oficial. Rodrigo Betim Oficial. E no YouTube, se você me permite, eu tenho 2 programas. Tá. Às quintas-feiras que a gente traz temas espirituais sobre energia e bioenergia, que seria esse papo que a gente está levando aqui, de quinta-feira às 20 horas. E no domingo, Wagner, eu sempre estou fazendo, é um passe coletivo, uma limpeza energética através de meditação guiada, às vezes por flauta xamânica e às vezes apenas por voz, com música de fundo. Canal do YouTube? Canal Rodrigo Betim. Tudo junto. Tudo Aí junto. a pessoa acessa lá, tem esses conteúdos para ver as aulas que Tem você dá. 400 páginas, 400 Pô, então, vídeos. pessoal, acessem lá para se conhecerem. E quem Legal. precisar, tem aí um terapeuta muito bom que pode Muito obrigado. dar uma ajuda para vocês. Obrigado por você ter vindo, Rodrigo. Eu que te agradeço. O Rodrigo mora lá em Valinhos, pessoal. Veio hoje só para fazer essa gravação aqui comigo. E esses caras adiantaram o relógio, Pois é, meu. mesmo você vindo de longe, tá vendo? Mas foi um presente estar na sua presença aqui. Então, gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo, ouvindo o programa. Esperamos ter passado um conteúdo legal. Uma outra oportunidade eu trago o Rodrigo Betim novamente aqui para a gente conversar sobre esses papos bem legais dessa área que ele domina, tá bom? Um abraço a todos.